E olha, depois do governo federal anunciar um contingenciamento de 15 bilhões de reais no orçamento de 2024, o dólar até abriu o dia em queda, só que terminou a semana em alta, cotado acima dos R$ 5,60. O André Anelli vai contar um pouquinho da reação política agora. E aí, Anelli, como aconteceu? Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O mercado financeiro do Brasil resistiu, de certa forma, mesmo nesse dia de resultados negativos pelo mundo todo por conta do apagão cibernético que a gente já destacou nessa edição. O principal índice da Bolsa, a B3, encerrou em estabilidade com apenas 0,03% de queda aos 127.616 pontos. O dólar terminou o dia cotado a R$ 5,60, uma leve alta de 0,3%. Os números do Brasil, que são melhores do que a média dos principais mercados do mundo, foram impactados positivamente, de certa forma, pelo anúncio de ontem, aqui no Palácio do Planalto, da contenção de 15 bilhões de reais no orçamento federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a gente relembra que ele explicou que a maior parte da contenção, cerca de 11 bilhões de reais, devem ser bloqueados por causa do excesso de despesas. Já o restante da contenção, quase 4 bilhões de reais, devem ser como forma de bloqueio, devido à queda da arrecadação provocada por questões como o impasse envolvendo a compensação da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais geram empregos e também dos municípios de até 156 mil habitantes. O governo federal tem buscado conter os gastos para ficar justamente dentro da meta estipulada pelo arcabouço fiscal em 2024, que é de 0,25% para mais ou para menos intervalo em relação ao PIB, o Produto Interno Bruto. Esse movimento é uma tentativa de reafirmar ao mercado financeiro o comprometimento do governo com a responsabilidade fiscal, de forma a conter fenômenos como a disparada do dólar observada no início do mês, mas agora a moeda americana apresentando estabilidade diante de um dia caótico como esse, né, Evandro? O presidente da República parece não estar muito preocupado. Ele tentou até tranquilizar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? Exatamente, o presidente da República afirmou que todo dia ele diz ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para que não se preocupe, porque, segundo ele, as coisas vão dar certo. O presidente não especificou exatamente em qual contexto ele tranquiliza o ministro, mas essa declaração ocorreu durante um discurso em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Na ocasião, o governo federal anunciou o financiamento de 10 bilhões 750 milhões de reais do BNDES, que é o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, à concessionária CCR para obras na Via Dutra e na rodovia Rio Santos. O presidente sinalizou que esse é um dos caminhos para a realização de obras no país, já que, segundo ele, não vai ser necessária a aplicação de recursos públicos. Lembrando que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele tem sido alvo de diversas piadas na internet, nas redes sociais, piadas essas que o associam a um suposto aumento da carga tributária. Nem o presidente da República e nem o próprio Fernando Haddad fizeram comentários específicos a respeito dessas postagens, que, por outro lado, já foram rebatidas por diversos integrantes da base de apoio, como, por exemplo, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Evandro. Obrigado pelas informações, Anelli. Bom trabalho para você. Vamos lá conversar um pouquinho mais com a Dora e com o Vilela. Ô Dora, hoje o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, falou que Haddad estava comendo pão que o diabo amassou e que por isso ele estava fazendo um excelente trabalho para lidar com aquilo que esse governo herdou do governo anterior. Aí vem o presidente da República e fala, não, eu sempre falo para Haddad, vai dar tudo certo. Ô Dora, é herança ou é preciso acordar para algo que está acontecendo no agora e não que veio lá do passado? Bom, o PT é especialista em herança maldita, sempre culpa o outro. Se culpou o Plano Real, que ele assumiu, e que a política econômica que ele assumiu, que dirá do Bolsonaro, que é um adversário explícito. Portanto, até aí é a política, certo?
Agora, quando a política se mistura de maneira não adequada com a economia, pode não dar certo. Porque o que traz o André Anelli para nós, né? Em resumo, é que não há, apesar do anúncio de cortes, tanto no orçamento de 24 quanto no orçamento, na previsão do orçamento para 25, continua a incerteza entre os economistas, entre os políticos também, mas entre os economistas. E por dois motivos, assim, de maneira bem simplificada, tá? Porque eu também sou um 3,5 na era digital e um 4,5 na economia. O negócio aqui não é muito bom. Mas, para resumir, essas incertezas é o seguinte: primeiro lugar, essas medidas que vão ser anunciadas, os cortes, vão ser suficientes? Em segundo lugar, serão realistas? Ou serão medidas apenas para dar uma acalmada no mercado e, ao mesmo tempo, não se contrapor de maneira contundente ao discurso do presidente Lula, que não gosta de contenção de gastos? Por isso, fica a incerteza, né? E se cada dia a área econômica fala uma coisa, aí vem o presidente, fala outra, mais ou menos o contrário, essa incerteza permanece. Agora, Vilela, hoje a gente viu também o ministro Carlos Lupe dizendo que do ministério dele dá para cortar ali cerca de 9 bilhões, alterando algumas questões relacionadas a benefícios, tentar encontrar algumas fraudes para gerar cortes também. Você acredita que essa seja uma responsabilidade que deveria ser apresentada pelo ministro da Fazenda? Olha, a gente precisa cortar tanto. E aí os ministérios que se virem para encontrar inconsistências em suas pastas e entregar aquilo que o governo precisa para fechar as contas? Olha, Evandro, eu vejo que não. Eu vejo que procurar inconsistência nas suas pastas é obrigação. Ora, se existe uma expectativa de bilhões de rombo, de ilegalidades, de irregularidades num determinado ministério, a primeira coisa que o ministério tem que fazer é correr atrás desse valor, é fechar essa torneira. Não tem cabimento só agora, no momento de contingenciamento, e correr atrás desse dinheiro. Então, eu vejo que isso é uma obrigação de qualquer gestor público, é pagar apenas aquilo que é devido, e ponto. Olha só, obrigado, meus amarelos. Já eu chamo vocês para a gente conversar mais.